Meus irmãos e minhas irmãs, uma bela semana para todos nós. Estamos no 16º domingo do tempo ordinário, do ano B. O Evangelho continua sendo sempre de Marcos. Hoje meditamos sobre o Evangelho de Marcos 6, 30 a 34. Jesus se comove que eram aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. Então Jesus tem a compaixão pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. Podemos nos motivar com uma frase sobre a qual depois tiraremos a conclusão. Se não podemos, pensemos bem, se não podemos mover a terra com nossas palavras, podemos mover os céus com nossa oração. O texto do Evangelho desse domingo, de Marcos 6, 30 a 34, encontra-se na narrativa do contexto do Evangelho do domingo passado, o envio dos 12 em missão. Daquele texto segue o banquete de Herodes, com aquele tétrico espetáculo da cabeça de João Batista sendo oferecida num prato. Imediatamente depois, o retorno dos 12 que voltam da missão. Os apóstolos, única vez que Marcos usa esse termo, contam tudo a Jesus, inclusive a morte de João Batista. Jesus, então, tido melhor pela morte de João Batista, conforme podemos ler em Mateus 14, compreende que chegou o momento de retirar-se, de colocar-se de lado com os seus que chegaram da missão e estão preocupados com o assassinato de João. Jesus não está fugindo, está vigiando o seu próprio rebanho e depois da morte de João, sente a necessidade urgente de meditar, refletir sobre aquele acontecimento. Poderia aquele evento indicar a chegada do momento escatológico, mas, sobretudo, sem dúvida, percebeu que aquele martírio prefigurava a sorte que o esperava. Os discípulos contavam tudo o que tinham feito e ensinado. Esses dois verbos que indicam toda a atividade apostólica de Jesus, conforme lemos em Atos, no primeiro versículo, eles continuaram a obra e o ensinamento de Jesus. Os discípulos também fizeram e ensinaram. Participam, portanto, intimamente da missão de Jesus, manifestam assim a autoridade que receberam. E Jesus os convida para um momento de retirada, de repouso. Mas, ao mesmo tempo, Jesus quer demonstrá-los, tem algo novo a ensinar, que ainda não tinham aprendido. Jesus os quer sozinhos com Ele, quer que meditem sobre o que aconteceu. Sem dúvida, quer ensinar a eles o próprio ritmo de atividade, para que façam como Ele. É preciso pregar intensamente por um certo tempo, mas depois também é preciso retirar-se. Frequentemente Jesus levantava de manhã, de madrugada, antes que os discípulos, para retirar-se em algum lugar deserto, para ficar sozinho, num eremo, para rezar. Repouso, oração, solitude, paz, avaliação da missão, avaliação da fidelidade mantida ou não à palavra, são essenciais para os missionários e para os pregadores. Muitas vezes, essa parada para os apóstolos, como foi para Jesus, pode tornar-se impossível. É impossível parar, repousar. Mas é algo que deve ser buscado. Jesus quer fazer repousar os discípulos, mas também quer ensiná-los, quer dar-lhes o que comer, exatamente aquilo que o livro da sabedoria promete a quem a busca: repouso e nutrimento. Quem busca a sabedoria tem repouso. No fim, diz o Eclesiástico 6:28, você encontrará nela o repouso, na sabedoria, e ela se transformará em alegria para você. Também a sabedoria é nutrimento. Venham comer do meu pão e beber do meu vinho, do vinho que eu preparei.
Provérbios 9, versículo 5. Venham a mim todos os que me desejam e fiquem saciados com os meus frutos. Eclesiástico 24, 19. Então, ficar à parte, repousar e alimentar-se da sabedoria é nutrimento, é repouso. É a sabedoria que traz isso. São procurados eles por tanta gente. E esse povo que corria a pé da cidade e que chegavam lá antes dos apóstolos, costeando o mar, chegaram antes deles de barco. Corriam porque tinham necessidades, porque precisavam encontrar Jesus. Tinham fome, tinham sede da palavra de Deus, tinham sede do ensinamento de Jesus. E Jesus, vendo isso, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. O povo não desiste, desesperado, vai atrás, quer encontrar Jesus, quer ouvi-lo. Jesus teve compaixão. O verbo no grego splagniste, sentir com as entranhas significa, que é um termo derivado de splagnon, útero. O verbo, raro nos evangelhos, aparece frequentemente ligado a Jesus, ou nas parábolas. O patrão se comoveu pelo servo que suplicou e perdoou-lhe a dívida. Mateus 18. O pai se comoveu com o retorno do filho pródigo. Lucas 15. O samaritano se comove ao ver a vítima dos assaltantes. Lucas 10. O verbo sempre dá a imagem da misericórdia de Deus com as entranhas, com o útero, um termo feminino. Outras vezes no Evangelho, Jesus se comove também diante do leproso, Marcos 1, diante do filho da viúva de Naim, Lucas 7. Agora, na multiplicação dos pães, se comoveu, e na segunda multiplicação dos pães também vai sentir compaixão. O motivo da comoção de Jesus aqui é diferente das outras vezes, porque é determinado pelo sentimento de que eram como ovelhas sem pastor. Como lemos no livro dos Reis, capítulo 22, a comunidade de Javé não pode ser semelhante às ovelhas sem pastor. Então é essa situação de perplexidade daqueles que carecem de orientação. Jesus aparece como um novo Moisés, o pastor que se coloca como guia do rebanho disperso. As pessoas que vêm a ele de toda parte estão dispostas, são necessitadas, mas carecem de guias qualificados. Jesus vai ao seu encontro, dispensando-lhes o ensino e logo em seguida, dispensando-lhes também o alimento material. Jesus, assim, se apresenta como o pastor perfeito, o verdadeiro líder, o guia seguro, que cumpre a sua missão ajudando as pessoas que lhe foram confiadas e a quem ele serve. É a missão que concretiza a imagem do bom pastor, pois a compaixão é um sentimento que faz com que sintamos a dor do outro. E diferentemente da pena, que fica só olhando, a compaixão faz alguma coisa. Jesus adiou o descanso, foi ao encontro e ensinou muitas coisas. São muito raros esses pastores hoje em dia que seguem o exemplo de Jesus. Há quem só pensa em si, faz as coisas só para aparecer, para ter alguma vantagem, e logo se esquece das ovelhas. Isto tanto no campo da política, como também no campo da religião, ou da educação, ou da saúde, e de tantos campos da vida, que urgem bons pastores, até mesmo dentro da família. É evidente a intenção cristológica da narrativa, que quer mostrar a centralidade de Jesus, que quer mostrar Jesus como verdadeiro pastor.
Jesus é o centro da atenção tanto dos 12 como da multidão dos que o procuram. A compaixão é explicada, melhor, a compaixão ela é explícita na ação de Jesus, que lhe oferece ensino e em seguida, o seguinte, vai oferecer o pão pela multiplicação. O deserto, o silêncio, a solidão, são lugares bem próprios para a oração e a comunhão com Deus. Deserto é o lugar da aliança de Deus com o seu povo. Nós todos precisamos aprender com Jesus, precisamos renovar nossa aliança com Ele. Precisamos também de um lugar deserto para estarmos a sós com Ele. Jesus ensina, isto é, transmite a palavra, que a primeira mesa que prepara para a segunda, que é a mesa do pão. Jesus, como Moisés, os leva para o deserto. Ali vão receber sua palavra, a nova lei e o pão como novo maná. Tudo isso nós encontramos na missa, onde o bom pastor nos leva para sermos solidários uns com os outros. Por isso, irmãos, lembremos sempre que, se não podemos mover a terra com as nossas palavras, podemos mover o céu com a nossa oração. Um bom domingo a todos.